Oi, gente, boa noite, tudo bem? Segunda-feira, 22 de agosto. Tô aqui para mais uma transmissão hoje, com essa cara de gripe e também com esse narizinho entupido, mas vamos que vamos. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o método Cristallis, então vou aproveitar até para começar falando um pouquinho de metafísica, né? Qual é a metafísica da gripe? A gripe vem quando a gente tem um estresse mental e emocional muito grande, e aí a gripe ou o resfriado é um mecanismo de defesa, é aquele momento que a gente procura parar tudo para tentar descansar o corpo, né? Então eu diria que a gripe acaba sendo uma fuga, mas ela se manifesta quando a gente está muito cansado e por conta disso o corpo pede descanso, pede parada e é o momento da gente parar. Normalmente as minhas gripes surgem naquele dia que eu tenho folga, né? Quando realmente eu posso descansar e a gripe aparece, tá? Então eu queria falar mais uma vez para vocês do método Cristallis, que tem essa minha ilustração como lâmina de apoio e mais uma vez explicar 3 conceitos importantes. O método Cristallis não é uma mesa radiônica, tá? O método Cristallis utiliza a radiestesia como instrumento de trabalho. Então, a radiestesia consiste na arte de ler e de captar vibrações, né? No meu caso, usando um pêndulo. E não é uma mesa radiônica porque a partir daqui eu não manipulo radiações. Eu até trabalho radiestesicamente com ativação e com desbloqueios, mas eu não trabalho emitindo vibrações, emitindo frequências, que é o que a radiônica faz. O meu trabalho no Cristallis também não é um trabalho de psiônica, porque o instrumento da radiônica é a psiônica, é a arte de impulsionar o pêndulo e criar movimento. Eu também não faço isso. Então, todo o trabalho do Cristallis é radiestésico. O grande objetivo do Cristallis, o objetivo inicial, era para ser um instrumento de diagnose energética, uma leitura do campo energético da gente, do nosso cliente, de quem a gente quiser, até de uma casa, para nos ajudar a entender as sensações, entender os sentimentos, as emoções, aquilo que o nosso campo nos passa, tá? Então eu vou aproveitar o dia de hoje e essa minha gripe e vou fazer um trabalho até demonstrando comigo mesma, né? Então eu vou testar em todas as frequências do Cristallis o que está acontecendo, quais são as causas ou as consequências da minha gripe. Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro item que eu trabalho é os chakras na mão. Depois eu trabalho qual é a cor do campo energético que eu preciso. Trabalho a energia dos 5 elementos da medicina chinesa. Qual a metafísica da coluna vertebral envolvida no meu momento, no meu problema. A metafísica dos cristais. E a partir daí, todas as outras frequências são frequências direcionadas ao problema, à minha dificuldade, ok? Então, a primeira coisa que eu vou testar aqui é, no meu caso, qual é o chakra que está em desequilíbrio para que eu tenha esse estado gripal que eu tenho hoje, tá? Eu vou fazer assim de forma suspensa para vocês poderem acompanhar. Então, eu venho na mãozinha e verifico qual é o chakra que está em desequilíbrio, provocando ou contribuindo para que eu fique gripada. No meu caso, é o chakra frontal. Eu verifico se tem algum chakra secundário em desequilíbrio ou não. É apenas o chakra principal. E aí o que dá o nome ao método é esse espiral branco aqui no meio da lâmina, tá? Esse espiral é o Cristallis. Então eu venho no Cristallis e de forma radiestésica eu vou buscar a informação se eu preciso ativar ou desbloquear esse chakra frontal para minha questão da gripe. O que eu preciso é desbloquear, então eu realizo um desbloqueio radiestésico com o pêndulo girando à esquerda. Tá? Esse trabalho é feito de forma simples e o tempo é o tempo de cada pessoa, tá? Como é um trabalho de radiestesia, eu não controlo o tempo da ativação nem o tempo do desbloqueio. Vamos verificar que cor que eu preciso no meu campo energético para neutralizar e equilibrar o meu estado de gripe.
preciso da cor amarela. Qual o trabalho que vai ser feito com a cor amarela? Um trabalho de ativação. Gente, o amarelo, ele trabalha na ativação da nossa inteligência interna, né, da nossa sabedoria, aquilo que a gente trouxe com a gente. Então, provavelmente, as causas e a maneira como eu posso trabalhar essa gripe é a partir de mim mesma, né? Talvez olhando para dentro, já deu o chakra frontal, que é o chakra dos pensamentos, desbloqueando pensamentos negativos que podem ser geradores da minha gripe, e agora ativando a cor amarela no meu campo para despertar a minha sabedoria interna. Ok, trabalho realizado. No gráfico dos elementos, eu vou verificar qual o elemento dominante nesse momento que contribui para o meu estado gripal. É o elemento terra. O elemento terra, gente, é o elemento do estômago, do baço pâncreas, e é também o elemento das preocupações, tá? Então vamos saber qual é o trabalho que vai ser feito. Um trabalho de desbloqueio, desbloqueando no meu campo energético para esse tema que eu estou trabalhando hoje, que é o meu estado gripal, todas as preocupações que estão presentes no elemento terra, que é o dominante nesse momento no meu campo energético. Ok? Vamos ver qual é o cristal que representa nesse momento o meu estado gripal. Ó, aí eu tenho lá o número 11, que é a sodalita, tá? Qual vai ser o trabalho? Um trabalho de desbloqueio. Gente, a sodalita, eu costumo dizer que é o cristal da organização mental, né? Aquele cristal que faz na nossa mente, no nosso campo mental, um defrag, que nem a gente faz no computador, né? A gente clica lá no desfragmentador de disco e vai organizando todas as ideias, todas as coisinhas, cada um num lugar diferente, tá? Então é isso que o Cristais me pede, para desbloquear as energias negativas que façam o meu pensamento ficar confuso e, de alguma maneira, permitam ou contribuam para esse meu estado de gripe de hoje, tá? Vou verificar se na coluna vertebral, se tem alguma vértebra que indica algum estado emocional que contribua para a gripe. Tenho na vértebra torácica, tá? Nas torácicas estão as nossas contrariedades. Vamos ver qual é a vértebra que indica. Vértebra torácica número 7. E aí eu sempre canso de dizer, gente, quando eu estou dando aula, que a gente não pode e não tem que saber tudo de cor, né? Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e mais as 2 sacrais. Se a gente for saber, querer saber o que cada uma significa, a gente vai perder mais tempo decorando do que aprendendo a técnica. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês o que a T6, já não me lembro, a T6 ou a T7 representam. Se for a T6, fala de tensão mesmo, tensão e fadiga. Se for a T7, fala de dificuldade para enfrentar, incapacidade de enfrentar as dificuldades, um momento de dúvidas, de coisas inconsistentes, tá? Para que serve essa informação, gente? Para eu verificar o que o meu campo energético está me dizendo e ver o que eu posso resolver com ele. Então, eu venho para o Cristais e verifico qual o trabalho que pode ser feito com essas 2 vértebras. Eu vou fazer com as 2, a T6 e a T7. É um trabalho de desbloqueio. É desbloqueando do meu campo energético qualquer influência negativa dessas vértebras, dessa metafísica das vértebras, ok? Então, a gente desbloqueia. Ok. Agora a gente vai no campo das dimensões. As dimensões energéticas, gente, eu costumo sempre falar nas aulas, as dimensões energéticas são a densidade do nosso ser, tá? Quanto mais denso a gente está, né, mais material a gente está. E quanto menos denso, mais sutil. Então, mais elevada a nossa vibração, ok? Então, eu quero saber em que dimensão tem origem esse meu estado gripal.
na terceira dimensão. A terceira dimensão, num português bastante simples que eu costumo usar, é a dimensão dos nossos 5 sentidos, tá? Então, provavelmente, eu penso uma coisa e não expresso isso com clareza, ou ouço alguma coisa que não respondo, tem alguma coisa em desequilíbrio para que isso seja gerador da minha gripe. Tá? E é um desequilíbrio mesmo, porque a recomendação do Cristális é que eu faça um desbloqueio. Então, desbloqueando todas as frequências negativas da terceira dimensão, que de alguma maneira contribuem nesse momento para o meu estado gripal. Tá? Depois eu vou ainda para o sistema de corpos. O sistema de corpos está relacionado ao meu espírito, né? Ao quanto eu estou mais ligado aos assuntos meus e o quanto eu posso estar mais ligada aos assuntos mais coletivos. Então vamos ver qual é o corpo que contribui nesse momento para esse estado gripal. É o segundo corpo. O segundo corpo, gente, ele está muito próximo da matéria, então ele fala de preocupações, ele fala da dificuldade de digerir algumas emoções, ele mostra que tem alguma coisa que não está andando bem, tá? E é outro desbloqueio também. Estou falando na área da saúde e é possível que tenha muitas coisas para serem desbloqueadas nesse momento, tá? E vocês podem ver que eu estou bem congestionada, falando mesmo quase pelo nariz e super entupida, tá? Depois eu vou verificar qual gráfico radiônico que eu posso trabalhar para me ajudar nesse momento, nesse estado gripal, como cura, como remédio. Tem a indicação do gráfico número 6. O gráfico número 6 é o gráfico da harmonia, gente. Então, eu estou fazendo uma ativação dessa frequência da harmonia no meu campo energético para neutralizar e equilibrar tudo aquilo que causa em mim esse estado gripal. Eu vou verificar ainda, como um trabalho mais avançado do Cristális, se existe alguma outra frequência que eu precise trabalhar para o meu estado gripal e que eu não tenha identificado, que eu não tenha visto, ok? Então, quero saber se tem outra frequência que possa ser trabalhada. Tem uma outra frequência de cor. Qual a cor? Lembrando que eu já ativei no meu campo amarelo. Agora eu tenho a indicação da cor verde para ativar também. O verde do equilíbrio, da cura física, do restabelecimento da energia. Alguma outra frequência que possa ser trabalhada nesse momento? Nesse momento, não. Em quantas horas eu posso sentir uma melhora desse estado gripal? Em 2 horas. É preciso repetir esse trabalho para o estado gripal? A princípio, não. Então, gente, através da radiestesia, a gente pode fazer muitas perguntas. Eu costumo dizer também que a arte da radiestesia é a arte de fazer perguntas. Então, quando você faz qualquer tipo de trabalho que use a radiestesia, a gente precisa realmente saber o que perguntar, saber o que a gente está querendo saber, né? Muitas vezes a gente faz uma pergunta ao pêndulo e a resposta não está precisa ou ele não se move. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a maneira de perguntar, porque isso normalmente caracteriza alguma coisa que a gente não está fazendo de correto, tá? Então, vou aproveitar e vou passar para vocês de novo. O método Cristális é uma terapia energética e vibracional, não é uma mesa radiônica. O objetivo inicial do Cristális era ser um método de diagnose. Quando eu sistematizei essa lâmina, eu já fazia todos esses testes em separado, né?
E aí, aos pouquinhos, eu fui vendo que eu tinha muitos desenhos e que valia a pena colocar tudo isso numa coisa só. Foram vários desenhos, várias sequências, até chegar nessa sequência de hoje, né, que foi a sequência que eu lancei em 2014. E aí, o que eu procuro? Eu agora vou falar para vocês, vou contar para vocês o resultado do meu diagnóstico de hoje. Então, meu trabalho hoje para mim foi por causa do meu estado gripal. E aí, pela palma da mão, eu pude ver que o chakra que está em desequilíbrio é o chakra frontal, que fala dos nossos pensamentos, da maneira como a gente vê a vida. Então, provavelmente, tem muitos pensamentos, muito pensamento repetitivo, as coisas que provavelmente não estão claras. Depois eu precisei de cor amarela no campo, justamente para despertar a minha sabedoria interna, tá? As cores são demonstradas nesse gráficozinho flor aqui. Eu tive na coluna vertebral as vértebras torácicas, que são realmente as nossas contrariedades, e aí tive 2 vértebras que falam de contradições, de dúvidas, de preocupações, ok? No círculo dos elementos da medicina chinesa, eu tive o elemento terra, que é justamente os das preocupações, o elemento das preocupações. Depois, na cristaloterapia, eu tive como indicação a sodalita, que é o cristal da organização, é o que eu brinco sempre, que é o defrag do computador. Tive esse trabalho na terceira dimensão, que é a dimensão dos meus 5 sentidos, então, de fato, tem alguma coisa que não está em harmonia. Tive o segundo corpo reclamando da gripe, então a expressão incorreta dos desejos, alguma coisa incomodando, alguma coisa fazendo com que a vida não esteja fluindo. E no gráfico radiônico, eu tive o gráfico da harmonia justamente para ativar o sentido da harmonia no meu campo. Pelo Cristális, eu verifiquei que em 2 horas eu devo ter uma melhora e que não é necessário repetir esse tratamento amanhã para a gripe, tá? Então, esse é o Cristális, gente. Eu aproveitei a transmissão de hoje, mesmo gripada, para mostrar isso, que eu posso testar qualquer coisa, qualquer situação. Eu poderia testar, por exemplo, acabei de saber que eu vou ter que mudar de sala do meu atendimento. Eu posso verificar aqui se a nova sala que eu estou pesquisando, se ela é positiva, quais são as coisas que eu posso trabalhar para preparar o meu ambiente de trabalho ou a casa onde eu moro. Então aqui a gente pode fazer um trabalho que é completo, é direcionado para todas as áreas da vida, tá? É um trabalho simples, mas muito profundo. Eu tive na penúltima turma de formação uma pessoa que me disse que esse é um curso de terapias, né? Que o método Cristális deveria ser chamado curso de terapias Cristális, porque na verdade é o conhecimento que eu fui juntando uma vida inteira de estudos e sistematizei de uma maneira mais simples que a gente possa usar, tá bem? Então eu queria aproveitar esses últimos minutinhos que a gente tem de transmissão para não cansar vocês, e hoje também porque eu tô assim muito entupidinha, para saber se alguém que está assistindo ao vivo, online, se tem alguma dúvida. Eu tenho um curso programado para o interior de São Paulo, para a cidade de Amparo, no primeiro final de semana de setembro, e tenho também já um curso programado do Cristális para o primeiro final de semana de outubro, na cidade do Porto, em Portugal, e depois no primeiro final de semana de novembro, na cidade de Lisboa. Então, eu queria que qualquer pessoa que tivesse uma dúvida, quisesse tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta que eu pudesse esclarecer, esse é o momento. Eu estou totalmente disponível para as perguntas, tá? Queria falar para vocês também, enquanto isso, se alguém quiser me escrever uma pergunta, que estou esperando chegar a terceira edição do livro, do Método Cristális. Então, assim que chegar, eu vou postar aí na minha página, para avisar que já tenho de novo livros disponíveis. Quem se interessar é só entrar em contato comigo. Vem também a segunda edição do livro de terapias,
que é o livro de terapias para o dia a dia, para a gente ler, conhecer um pouco mais, ou, estudar em casa, aplicar na nossa vida. Então, alguém que tenha interesse, só entrar na minha página, visitem o meu site, gente. Meu site tem um monte de matéria, tem um monte de texto, informação sobre todas as terapias que eu pratico. Ajuda muito a gente a conhecer e se autoconhecer, tá? Eu fico sempre muito grata pela possibilidade de fazer essas transmissões. Eu acho que as transmissões elas são muito esclarecedoras. Eu tenho tido uma troca muito boa com as pessoas, porque uma coisa é você ler sobre os métodos e outra coisa é ouvir falar, né? Então, todas as vezes que eu tenho chance de explicar ou esta técnica ou alguma outra técnica, é sempre uma satisfação para mim, tá? Então, se alguém quiser me fazer uma perguntinha, pode escrever aí, que eu estou pertinho, posso ler. Vou falar de novo, enquanto isso, mais uma informação sobre o Cristális. O Cristális é um método que permite que a gente trate pessoas, ambientes, situações específicas, ou simplesmente que a gente faça uma pesquisa, uma diagnose energética, tá? E o próximo curso no Rio é agora domingo, lá em Itaipuaçu. E depois tem também mais um sábado em setembro. Amanhã eu vou lançar as datas, ok? O curso do Cristális é dado em 2 níveis. O nível 1 é o nível praticante, é para aquelas pessoas que querem conhecer o método e começar a aplicar no dia a dia. E depois, quem tem interesse de se tornar um terapeuta Cristális, faz o módulo 2. Mas isso é bem mais para frente, gente. Eu costumo pedir aos alunos que durante 2, 3 meses, no mínimo, pratiquem, para terem a certeza daquilo que querem fazer, né? Qual é a diferença do módulo 1 para o módulo 2? No módulo 1, a gente aprende a prática. Então, a gente aprende um resuminho bem pequeno de cada item e aprende a colocar em prática o método Cristális. O nível 2, que é o nível terapeutas, é aquele em que a gente aprende profundamente cada um dos 10 itens e aprende a contar a história energética do cliente, tá? Então, desculpa, gente, a gripe é muito forte hoje. Eu vou contar pela última vez o resumo do atendimento que eu fiz aqui, que foi para mim mesma. O meu tema era o meu estado gripal. E aí, o que eu posso contar dessa cliente, né? Que no caso sou eu mesma. O chakra frontal em desequilíbrio. Muitos pensamentos excessivos, pensamentos que se repetem, ok? Necessidade de colocar uma cor amarela no meu campo para eu despertar a minha sabedoria interna e provavelmente descobrir que pensamentos são esses que tiram a minha saúde. Lembrando que a gripe, o estado gripal, é um estado que, segundo a metafísica da saúde, diz assim, é quando você está muito esgotado, muito cansado, está num momento de saia justa, e aí o seu corpo pede descanso. Graças a Deus, o meu pediu descanso num dia que eu pude descansar um pouco, que foi hoje à tarde, tá? A metafísica da coluna me mostrou várias contrariedades, dúvidas, preocupações. A metafísica dos elementos também apontou para o elemento terra, que também é o da preocupação. A metafísica da cristaloterapia me deu como diagnóstico a sodalita, que pede para que haja uma arrumação mental, uma organização mental. A terceira dimensão me mostra que os meus 5 sentidos, de alguma maneira, estão desconectados. Então, ou eu penso uma coisa que não expresso, ou eu engulo algum sapo que não consigo colocar para fora, né? E no sistema de corpos, o corpo que mais se ressente nesse momento é o segundo corpo, que é o corpo das dúvidas e das dificuldades. E o gráfico radiônico que veio como cura, como remédio, foi o gráfico da harmonia. Então, quando eu consigo harmonizar o meu estado interno, provavelmente a gripe vai se dissipar, ok? Então, é assim que um terapeuta Cristális vê o cliente. Ele pega todos os dados que foram coletados e conta essa história. E esse é o grande diferencial. Nem sempre a gente sabe dizer o que a gente está sentindo.
mas o nosso campo energético sempre sabe e ele sempre fala, tá? Então, queria muito, muito que vocês aproveitassem essas técnicas, aproveitassem essa maneira que eu tenho de explicar, e entender que a gente vai buscando as nossas razões, mesmo quando elas são negativas, mesmo quando a gente não entende. E a proposta seguinte do Cristales, então, é através desse procedimento radiestésico, ativar as frequências, que é trazer para o momento presente todas as memórias que são positivas, que podem nos ajudar, e desbloquear frequências negativas, desbloquear traumas, aborrecimentos, coisas que estão atuando negativamente no nosso campo energético. Isso, gente, não tem nada a ver com interferências externas, com interferências negativas de pessoas, não é nada disso. Imagine que o nosso campo é um campo que tem prótons e elétrons o tempo todo girando, né? E aí a gente se aborrece um pouquinho, o aborrecimento ele tem mais elétrons do que prótons, aí ele gruda com um elétron e fica um elétron duplo. É como a produção dos radicais livres. Então, o nosso próprio campo se movimenta no sentido de muito positivo e de muito negativo. E o equilíbrio está em 50% positivo e 50% negativo. Se nós formos 70% positivos e 30% negativos, nós já somos eufóricos. Então, o equilíbrio está em 50% e 50%. Ok? Então, gente, super obrigada por mais uma vez, por eu ter essa oportunidade de falar sobre o Cristales. Pessoal que não é do Rio, se tiver alguma dúvida, pode escrever para mim em inbox. Pessoal de Portugal também. O que importa nesse momento para mim é que eu alcance o maior número possível de pessoas, esclareça todas as dúvidas, para que na medida que a gente possa, a gente viva um clima e um momento de alegria, né? Lembrando que a gente acabou as Olimpíadas aqui no Rio, que tivemos momentos de muitas alegrias. Vamos perpetuar esses momentos na nossa vida, tá bom? Um beijo, gente. Super obrigado. Até segunda-feira que vem. Depois eu vou lançar aí o tema para vocês, ok? Tchau, tchau. Um beijão, gente.